Para a gente começar, fechem os olhos um pouquinho. Vamos fazer um exercício de imaginação. Eu quero que vocês imaginem uma tecnologia super inovadora e que modificou muito o cotidiano de vocês ou o cotidiano da humanidade. Agora, vocês sabem quem é o criador dessa tecnologia? Continue imaginando. Qual que é o gênero desse inventor? Qual que é o engenho da pessoa que fez isso? Como ela se veste? Como ela age? Onde ela mora? Agora abram os olhos. Vocês acham que essa pessoa se parece comigo? Bom, não se preocupem. Geralmente as imagens que vêm na nossa cabeça do que um tecnologista, um empreendedor, um inventor, um cientista, aquelas imagens que a vida inteira foram mostradas para a gente do que esse tipo de pessoa se parece, eram as mesmas que apareciam sempre quando você procurava no Google por esses termos. Então, isso mostra muito para a gente que existe uma imagem específica do que a gente imagina que são essas pessoas. Para mim, era esse aqui. Quando eu era pequena, eu assistia muito o Laboratório de Dexter e eu achava o máximo. Eu também queria ser uma cientista, ter um laboratório secreto. No Laboratório de Dexter tem a Didi, a irmã dele. E ela está ali para destruir tudo que ele faz. Só que quando eu pensava com quem eu me identificava, eu acabava me identificando mais com a Didi. A Didi, ela se usava vestidos, eu usava vestidos. Ela dançava balé e eu adorava dançar. Ela conversava bastante com as amigas dela e eu gostava muito de conversar, inclusive eu faço isso até hoje. Então, quando eu olhava para os exemplos que eu tinha na ficção, nos desenhos, quando eu olhava até a história, eu não achava ninguém que se parecia comigo. Mas não se preocupem, essa história que eu vou contar hoje para vocês não é uma história de arrependimento. Hoje, eu trabalho ali na intersecção de tecnologia, cultura, comunicação. E ao longo desse tempo trabalhando com essas coisas, pesquisando e desenvolvendo projetos, a gente vai entendendo que algumas barreiras que a gente acreditava que elas eram bem fixas, na verdade, elas são um pouco mais arbitrárias do que a gente imagina. E esse é um pouco da minha jornada. Hoje eu trabalho bastante tentando democratizar esse acesso das pessoas e a tecnologia. E no meu campo de estudos, tecnologia não é simplesmente artefatos ou ferramentas. É tudo aquilo que o ser humano cria para resolver algum problema. Então, se a gente pensar nessa definição, linguagem, por exemplo, também entra como uma tecnologia. E a tecnologia, ao mesmo tempo, nós construímos ela, e aí ela começa a construir a gente de volta. E quando a gente pensa que se a tecnologia ela é criada pelos seres humanos, elas acabam por herdar os valores, a visão de mundo, aquilo que aquele criador tem. Afinal, foi um humano que o fez. Vamos pensar agora num outro exercício. Eu quero que vocês imaginem, não precisa fechar os olhos dessa vez, uma tecnologia que ela atendeu a esses 3 critérios. Uma tecnologia que ela economizou bastante o tempo das pessoas, ou de vocês, que ela diminuiu distâncias percorridas e que ela economizou bastante energia. Pensaram? Geralmente, quando eu faço exercício, eu já fiz esse exercício com bastante gente, assim, e o pessoal responde, é o celular, é o carro, é o GPS, é o smartphone. E isso faz muito sentido quando a gente pensa na nossa vivência, na nossa história, aquilo que faz sentido para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Só que eu conversava com a minha avó e sabe o que ela me contava? Ela me contava que a tecnologia que fez tudo isso para ela era a máquina de lavar. Ela contava para mim que ela gastava muita energia lavando roupa. Ela tinha, às vezes, e olha que a gente tinha água encanada, acabava a água, tinha que comprar água. Ela gastava muito tempo, separando as roupas, fazendo as roupas, enfim. Para hoje, a gente pensando que a gente ainda tem ali, pelo IBGE, uma média de uns 30% dos brasileiros que não têm eletrodomésticos, ou, por exemplo, o eletrodoméstico da lavadora, Ou, por exemplo, 1/5 da população brasileira que agora está cozinhando com carvão ou lenha. Essa tecnologia pode ser uma tecnologia que tem um impacto muito profundo nesse cotidiano dessas pessoas. Às vezes, muito maior do que esse smartphone ou GPS, porque para aquelas pessoas que desenvolvem essa atividade,
esse tipo de tecnologia faz muito sentido. Eu fiz esses exercícios com vocês para mostrar que aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente vive, né, aquilo que foi ensinado para a gente, muitas vezes também limita a nossa imaginação, ou aquilo que a gente entende pelo que é tecnologia, né, ou quem pode fazer tecnologia. Essa é a nossa condição histórica. Se a gente pensar, né, é até interessante que até pouquíssimas gerações atrás, uma mulher tá falando num espaço público era uma coisa que seria impensável. Ainda bem que a gente viu que as coisas mudaram, né? As coisas elas não eram, elas estavam. A história da humanidade mostra muito isso pra gente. Esse aqui é um exemplo clássico das ciências sociais, é um estudo muito clássico, que chama Desenhe um Cientista. Você dá papel e caneta para as crianças e você pede que elas desenhem um cientista. E os resultados, apesar de parecerem não muito surpreendentes, um pouco desanimadores, a Northwestern ela pegou mais de 5.000 desenhos do desenho cientista que crianças fizeram. E quando foi ver o resultado, eles perceberam que apenas 28 desses 5.000 desenhos eram de cientistas mulheres. E nenhum dos meninos desenhou uma cientista mulher. Tá, Bia, a gente já sabe, né? A gente tem uma história que fez isso acontecer, teve um monte de fatores, né? E a gente está vendo as tendências e está melhorando, né? As crianças estão até desenhando agora, mais mulheres cientistas. E olha, eu sou super positiva, eu vejo que as coisas elas estão realmente melhorando, a gente está ganhando espaços, vários grupos diferentes que não tinham espaço estão ganhando. Só que ainda assim, a gente tem essas limitações de imaginação. A gente ainda tem muitas barreiras para serem quebradas, principalmente nessas construções. E é isso que a gente tem que se preocupar bastante. As tecnologias, por elas serem essas cristalizações dos seus criadores, né, elas herdarem esses valores, elas, como o Cransberry explica, elas não são boas nem ruins, mas muito menos neutras. O que acontece, por exemplo, quando a gente tem um grupo muito específico de pessoas criando tecnologia em escala global? A gente acha mesmo que um menino do Vale do Silício, ele vai entender quais são as felicidades, os sonhos, as dificuldades de uma mulher da periferia do Brasil? Porque é isso que está acontecendo hoje em dia. Nós temos essas tecnoelites, grupos muito pequenos de pessoas que estão construindo tecnologia para todo mundo, né? A gente tem ali sempre as mesmas companhias fazendo essas coisas num local e que alcança essa escala global. Quando a gente pensa na minha pesquisa, hoje o meu foco ele é principalmente em inteligência artificial, por causa dos investimentos que estão acontecendo nessa tecnologia e também por causa do foco, né, que está acontecendo. Quando eu fui olhar minha pesquisa nisso, a gente percebeu que tem alguns problemas acontecendo dentro dessa tecnologia. Como a inteligência artificial ela se propõe a procurar padrões, e a gente tem muitos dados hoje em dia, a gente precisa achar esses padrões, né, para a gente fazer um pouco de sentido no mundo que a gente vive, alguns problemas aconteciam, como, por exemplo, um reconhecimento, né, do Google de imagens acabou classificando pessoas negras como gorilas. A gente sabe hoje que o reconhecimento facial, né, quanto mais escura a pele da pessoa, menos a eficácia, menor a eficácia de reconhecer aquela pele. Nossa, mas como é que isso acontece, né? Como é que empresas como Apple, Google, HP, enfim, elas fazem com que essas tecnologias elas tenham esse problema? Bom, se inteligência artificial ela depende dessas bases de dados, e a maior parte das bases de dados, elas são feitas, né, elas se baseiam em fotos de pessoas brancas, ou então os desenvolvedores que estão ali só têm uma cor de pele específica, a inteligência acaba entendendo que aquilo é humano. E outras coisas que não foi ensinada para ela que é humano, não é. E ela acaba se confundindo. A gente tem, por exemplo, a Amazon, que fez recentemente uma ferramenta para recrutamento, para ajudar, né, os recrutadores ali a achar qual que é o melhor currículo. E aí o que aconteceu? Ele colocava numa escala de preferência. O algoritmo entendeu que os cargos de diretores, os cargos mais técnicos, a sua maioria eram homens. Então, se aquele currículo ele tinha alguma menção que aquela pessoa era uma mulher, a escala de preferência ia um pouco para baixo.
Quanto mais a gente utilizar essas tecnologias, principalmente essas que se baseiam nessas técnicas, por exemplo, de machine learning, a gente pode ver esse tipo de coisa acontecendo cada vez mais. Por isso que é interessante nos preocuparmos e termos muita atenção com esse tipo de tecnologia. Essas tecnologias, né, elas se baseiam, às vezes, nesses estereótipos, nessa procura de padrões. O Google, por exemplo, quando ele mostrava, né, coisas específicas, pessoas muito específicas, o mesmo padrão de pessoas, quando você procurava, por exemplo, por cientista, né, ele estava simplesmente mostrando o que ele aprendeu, né, pela história, o que eram cientistas. Então, se a gente hoje tem tanta gente diferente no mundo, né, a gente precisa recomeçar a pensar. Como é que a gente consegue fazer essas tecnologias para serem mais diversas, para abarcar todas essas pessoas e essas novas necessidades, esses grupos, que a gente sabe que fizeram parte? Então, eu acho que a solução não é simplesmente um novo hardware ou um novo software. A gente precisa daquilo que vem antes de tudo isso. A gente precisa de mentes, de cérebro, de imaginação. A gente já entendeu, né, quando a gente vê todos esses problemas que eu mostrei para vocês, pessoas foram lá, conseguiram entender, viram que isso estava acontecendo. Só que isso só aconteceu quando pessoas diferentes daqueles grupos entraram em contato com essas tecnologias. Então, como na natureza, a gente já entende que uma das respostas para essas novas ideias, para esses novos mundos, para a gente conseguir criar esses novos futuros, é a diversidade. A gente sabe, né, que quanto mais diverso, mais propenso à mutação nós podemos ser, né? A gente está pronto para esse próximo passo evolutivo quando a gente tem essa maior diversidade. Então, na minha pesquisa, eu vi que a gente pode trabalhar, né, esse tipo de questão, trabalhando bastante o passado, o presente e o futuro. No passado, nós precisamos retomar as histórias daqueles que foram apagados, né, que tiveram contribuições, mas eles foram sistematicamente apagados da nossa história. Então, a gente precisa retomar aqueles que fizeram esse tipo de coisa. Recentemente, por exemplo, a gente teve aquele filme das mulheres negras, né, que ajudaram o homem a chegar à Lua, o filme de Hollywood. Esse tipo de coisa, trazer essas pessoas que elas não eram contadas essas histórias, para que outras pessoas possam também se identificar, se inspirar e fazer aquilo acontecer. Lá em São Paulo, né, a gente tem 2 grupos, o Maria Lab e o Preta Lab, que o que elas fizeram? Fizeram uma hackathon. Basicamente, elas iam e pesquisavam a história dessas mulheres que não tinham uma página na Wikipédia. E a gente sabe, né, que hoje em dia, se você não tem uma página na Wikipédia, você praticamente não existe. E colocavam mulheres cientistas, inventoras, criadoras. Então, essa é uma maneira da gente trabalhar esse passado. No presente, a gente precisa mais de políticas afirmativas e mostrar que as pessoas que elas estão aqui agora, elas podem participar desses processos. Que elas podem também falar de tecnologia, podem participar dessa construção. Em 2017, né, com a 042, que é essa minha iniciativa para juntar pessoas e tecnologias, né, criar essas bases um pouco mais democráticas, a gente fez uma série de workshops na periferia de São Paulo. E era um workshop de 3 horas, e a gente falava bastante de blockchain, inteligência artificial, criptomoedas. E as pessoas que participavam desse workshop, às vezes elas não tinham a cor, a idade, a condição. Elas não viviam daquela maneira que a gente imagina, normalmente, que um cientista, um tecnologista, um empreendedor, né, como aquelas imagens que nós temos dessas pessoas. Só que ali, eu vi, naquelas poucas horas, e quando a gente criava uma ponte, e a gente mostrava para as pessoas, eu aprendia tanto com elas me ensinavam e tinham insights tão incríveis, assim. Eu vi, por exemplo, velhinhas, elas pensando nesses sistemas super sofisticados de inteligência artificial para ajudar elas nos maltratos que elas recebiam, às vezes, no posto de saúde. Eu vi meninas da periferia fazendo questionamentos muito parecidos sobre inteligência artificial que estão rolando no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, o MIT. E quando a gente fala do futuro, eu acho que um dos maiores perigos são as narrativas únicas. Porque quando a gente tem uma narrativa única, aquela narrativa que está todo mundo contando como o futuro vai ser, e por um grupo muito grande, a gente acaba tendendo a acreditar que o futuro vai ser daquele jeito. Então, eu não sei vocês, mas eu realmente
Não acho que o futuro da humanidade vai ser o colapso ambiental e a gente vai ter que entrar num foguete e ir embora para Marte. Eu acho que tem vários outros futuros que a gente pode pensar, a gente tem a capacidade de pensar e a gente pode criar. Quando eu penso nesse tipo de futuro, por exemplo, Exterminador do Futuro, que vai destruir tudo, HAL 9000, eu fico tipo, esse tipo de distopia não me assusta em nada. Porque a distopia que me assusta de verdade é a distopia que a gente está vivendo agora. Que tem um grupo muito pequeno de pessoas construindo essa tecnologia para todo mundo. Construindo tecnologias que são, às vezes, baseadas em prender nossa atenção, ganhar mais like. Tecnologias que não estão preocupadas em igualdade social, justiça, uma maior paridade econômica. Esse tipo de coisa que me assusta e a gente está vivendo agora. Esses outros futuros, eles não me assustam. Quando eu vejo as soluções e os futuros que a gente já está criando, né, eu vejo que, por exemplo, no Brasil, nós temos muita imaginação, muita capacidade criativa para fazer esses novos futuros. Nos workshops, por exemplo, que eu conduzia, eu vi pessoas pensando em formas diferentes de pensar hierarquia dentro das suas organizações, cidades que elas tinham menos resíduos. A gente tem toda essa capacidade imaginativa aqui. Hoje a gente tem quase, né, estamos alcançando aí os 8 bilhões de pessoas no mundo. Então pensa que é cada pessoa ocupando um espaço específico, né, físico do planeta, olhando então o mundo com uma perspectiva diferente. Só que às vezes a gente está preso nesse mesmo espaço imaginativo. A gente está vendo as mesmas coisas, pensando as mesmas soluções, repetindo de novo e de novo. Quantas tecnologias a gente ainda vai criar que vão acabar marginalizando alguns grupos? Que vão ter um ponto cego em relação a algumas pessoas? A Donna Haraway, que é uma antropóloga que escreveu o Manifesto Cyborg, ela conta isso pra gente, que importa quais histórias contam histórias. Importa quais pensamentos pensam pensamentos. E importa quais mundos habitam mundos. Então, para a gente conseguir criar esses novos mundos, a gente tem que começar imaginando essas novas histórias. Pensando esses novos pensamentos. E, junto com isso, nessa diversidade grande. Então, eu vejo que cada pessoa ela tem um papel nessa rede. Alguns eles vão criar soluções, outros vão criar legislações, outros vão criar pesquisas. Eu acho que, na verdade, todo mundo tem que descobrir qual é esse papel na sua rede. Eu acredito que aqui todo mundo é um criador. Só basta saber do quê. Obrigada.